No programa de hoje, vamos conversar com o presidente nacional do PSOL, o Juliano Medeiros, é historiador e cientista político, doutor em ciência política pela UNB, e conosco vai conversar um pouquinho sobre essa visão que o PSOL tem em relação ao país e o atual momento que nós vivemos também, olhando já para 2022. Seja bem-vindo, Juliano Medeiros, ao nosso Espaço Cidadão. Obrigado, Robson. Obrigado pelo convite. Um abraço para você, para toda a equipe aí do programa. Um prazer, estamos juntos. Prazer tê-lo conosco, Juliano. Eu inicio a nossa entrevista pedindo que você compartilhe conosco a visão que você tem, que o pessoal tem em relação a esse atual cenário político que o Brasil está vivendo hoje. Olha, Robson, o Brasil vive uma prolongada crise política, né? Não é um fenômeno que se deve apenas ao governo Bolsonaro. Eu diria, inclusive, que o governo Bolsonaro é produto do aprofundamento dessa crise política que nós vivemos. Uma crise política que tem, na verdade, na sua origem, problemas na economia. Um país que foi beneficiado por um contexto econômico internacional muito positivo, pôde promover políticas de combate às desigualdades, de diminuição da pobreza. E quando esse modelo ele entra em crise, vem junto com essa crise do modelo econômico também uma crise política, uma disputa entre diferentes setores da sociedade e do mundo político em torno do orçamento do Estado, em torno do fundo público, né? Isso leva ao impeachment da Dilma, isso leva à Operação Lava Jato, isso leva ao governo de Temer e vai erodindo as bases de legitimidade do nosso sistema político, chegando ao absurdo, ao cúmulo do povo brasileiro, 57 milhões de pessoas, elegerem um cidadão como Jair Bolsonaro, com 28 anos de não serviços prestados ao país na Câmara dos Deputados, um deputado irrelevante. Então, o momento é de aprofundamento dessa crise, né? É uma crise que se aprofunda na medida em que vai se revelando o desastre que é o governo Jair Bolsonaro no combate à pandemia, no combate à crise econômica e social que nós vivemos, e mostrando cada dia mais, especialmente a partir das revelações da CPI, que é um governo envolvido em corrupção, em maracutaia, né? Não é só incompetente, não é só negacionista, mas também um governo que, de alguma forma, tentou se aproveitar da crise sanitária que nós vivemos com a crise da Covid-19. Então, uma situação muito grave, a crise política no Brasil ela se aprofundou, não há horizonte de curto prazo de estabilização dessa crise, né? A não ser que nós possamos viabilizar o impeachment do Bolsonaro e, a partir daí, ter um pacto de convivência entre os partidos políticos para devolver a soberania popular os rumos do país, numa eleição livre de fake news, numa eleição livre de violência, numa eleição livre das ameaças que o bolsonarismo introduziu na política brasileira. E se não conseguirmos o impeachment, que é a nossa luta prioritária, que em 2022 a gente possa virar essa página. Mas a crise é muito profunda, viu, Robson? Acho que é um elemento que merece a reflexão de todos os democratas do país, não só as pessoas que são de esquerda, que se identificam com o PSOL, mas todo mundo que vê com preocupação os desdobramentos dessa crise política que se aprofunda a cada dia. Crise de negação da própria política, né? E se entramos por questões políticas em toda essa situação que estamos vivendo, é pela política o caminho também da saída dessa crise que o país vive hoje. É isso, não tem outra saída, quer dizer, claro, sempre há, por parte de uma minoria radicalizada, o desejo de resolver a crise pela força, né? Essa é a posição do Jair Bolsonaro e de muitos que o seguem, mas me parece que, felizmente, não é a posição da maioria dos atores políticos, não é a posição das instituições, em geral, bastante comprometidas com a manutenção do sistema político que nós temos, que é um sistema político com problemas. Quer dizer, um sistema político que permite que uma presidenta democraticamente eleita tenha o seu mandato cassado por pedaladas fiscais, que permite que um presidente com gravação, com áudio, pedindo para silenciar o Eduardo Cunha, como foi o caso do Michel Temer, conclua o seu mandato ileso, que um presidente como Jair Bolsonaro faça tudo o que faz, agredindo a imprensa, ameaçando a democracia, ameaçando adversários, não acontece nada, é um sistema político com problemas. Também não quero posar aqui do grande defensor do sistema político. O sistema tem muitos problemas, é um sistema frágil, um sistema elitista, um sistema que afasta as pessoas da política,
um sistema que permite uma dinâmica de governabilidade muito problemática, viciada, e acho que nós vamos ter que, ao mesmo tempo que superamos a crise política, colocamos no lugar desse sistema um sistema melhor, um sistema mais participativo, mais democrático, mais voltado a atender as necessidades do povo brasileiro. Mas eu não tenho dúvida, a saída é pela política, não é pela força, e através da política promover mudanças em outros âmbitos da vida social. Nós precisamos democratizar as instituições, nós precisamos democratizar a economia, que hoje está concentrada e determinada pelo desejo de uma ínfima minoria de poderosos que determinam o que é prioridade e o que não é prioridade na economia. Então, quando a gente fala de democracia, a gente não está falando só do direito dos partidos existirem, do sistema político funcionar e das pessoas votarem a cada 2 anos. Quando a gente fala de democracia, a gente também está falando de um país mais justo, mais igualitário, com menos desigualdades. Né? Um país, inclusive, com mais demo do que cracia, né? com mais presença de povo, de participação popular na construção desse governo, dessa cracia. Né? Mas um detalhe que a gente gostaria de conhecer também, presidente, falando agora a respeito do PSOL. Né? Vamos falar detalhadamente sobre o que é que o PSOL pensa para o Brasil, mas eu gostaria, nesse momento, de conhecer como é que está hoje o tamanho do próprio PSOL, né? E à medida que você vai explicando, a gente vai tentando mostrar para as pessoas como é que o PSOL está inserido nesse contexto. É uma excelente oportunidade, inclusive, para a gente mostrar o que nós queremos, né? Qual é a proposta do PSOL para o Brasil e como ele se vê nesse processo de superação da crise política. Bom, o PSOL, uma pesquisa que foi publicada semana passada na Folha de São Paulo, afirma que o PSOL foi o partido que mais cresceu no Brasil nos últimos 6 meses, né? Na pesquisa anterior sobre o mesmo tema, nós também tínhamos sido o primeiro ou segundo partido que mais tinha crescido, junto com o Novo. Aí o Novo Partido dos Banqueiros acabou perdendo força depois do processo eleitoral em 2020 e o PSOL continua entre os partidos que mais crescem no Brasil. Nesse momento, foi o partido que mais cresceu. Nós estamos chegando à casa dos 250 mil filiados e filiadas. Já é um partido médio, já não é um partido pequeno, né? Claro, não se pode comparar com partidos como o MDB, por exemplo, que é um partido que tem quase 60 anos, né? E que tem mais de 2 milhões de filiados, ou o próprio PT, que é um partido de mais de 40 anos, com 1,5 milhão de filiados. O PSOL completou 15 anos no ano passado, um partido ainda jovem, né? Mas que busca trazer elementos de renovação da agenda das esquerdas. Né? Nós não temos nenhuma vergonha de esconder que somos um partido de esquerda, socialista, libertário, que defende um socialismo democrático, né? Portanto, um país onde o povo possa tomar nas suas mãos as rédeas da história, da economia, da política, né? Mas de forma democrática, né? Construindo instituições sólidas que possam refletir uma nova situação política, econômica e social. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente renova a agenda da esquerda? Basicamente, aliando aquelas bandeiras históricas da esquerda em defesa do trabalho, em defesa dos direitos sociais, em defesa dos serviços públicos, em defesa da soberania nacional, a uma agenda que ganha muita força no século XXI e que foi relegada pela esquerda como uma agenda de segunda categoria, digamos assim, que é a agenda ambiental, que é a agenda dos direitos das mulheres, que é a luta contra o racismo, contra a homofobia, que é a luta se chamam em favor de pautas identitárias, inclusive, né? Equivocadamente, porque não se trata de afirmação de identidades. Ninguém está lutando para que os homens reconheçam que as mulheres têm direitos apenas. Aqui se trata de combater uma dimensão estrutural das opressões e das discriminações na sociedade brasileira. Desigualdades, né? Desigualdades que são estruturais, exatamente. Quando a gente fala, por exemplo, chama a luta antirracista, né, em geral, especialmente no senso comum, né, se traz muito esse conceito, né, como se a luta contra o racismo fosse uma luta pela afirmação da identidade negra, nós estamos reduzindo um montão de outras formas de opressão econômica, social, política, a dimensão, a uma solução que é da afirmação da identidade, é uma solução cultural. Para nós não se trata só de afirmar identidades. Claro que afirmar identidades também é importante, mas além disso, reconhecer a dimensão estrutural dessas opressões. Então, trazer essas agendas, não porque elas são modernas, não porque elas são bonitas, não porque elas pegam bem, mas porque a gente reconhece que não dá para construir uma sociedade democrática, feliz e próspera se os negros ganharem menos que os brancos, se as mulheres ganharem menos que os homens, se a jornada das mulheres com o trabalho doméstico e cuidado com a casa
continuar sendo a regra, e isso mesmo que elas ganhem o mesmo salário, continuarão tendo tripla jornada. Então, trazer essas agendas também é uma forma de renovar a esquerda e pensar uma esquerda moderna, uma esquerda do século XXI, que não perde a sua radicalidade, que não perde a sua combatividade contra as desigualdades, contra as injustiças, mas que agrega a essas bandeiras históricas, que são as bandeiras do socialismo, as bandeiras da liberdade. Por isso que é o Partido Socialismo e Liberdade, pessoal, que tenta juntar essas bandeiras do socialismo, ou seja, da mudança do modelo econômico com a liberdade, portanto, a mudança do sistema político e também da cultura da sociedade, né? Presidente, e quando a gente fala sobre o projeto político, né, de expansão, de crescimento do próprio PSOL no Brasil, né? Antes da gente falar sobre o país como um todo e olhar para 2022, eu gostaria que você compartilhasse conosco o que é que o pessoal pensa, por exemplo, para o estado de São Paulo, né? Algum projeto político para o estado de São Paulo, do mesmo jeito em relação ao Rio de Janeiro e Minas Gerais. Olha, o pessoal tem crescido, como eu disse, muito, e esse crescimento, claro, ele se concentra mais nos grandes centros urbanos, que é onde há uma maior mobilização social em defesa de direitos, em defesa de elementos democráticos. Então, é natural, por exemplo, que numa cidade como São Paulo, que tem 10 milhões de habitantes e que enfrenta no seu dia a dia todas as contradições do capitalismo brasileiro, a gente tenha mais conflitos, e esses conflitos gerem um nível de organização política muito maior do que na minha cidadezinha, onde eu cresci, lá no interior do Rio Grande do Sul, em Taquari, que é uma cidade com 27 mil, 30 mil habitantes. Então, naturalmente, os partidos de esquerda crescem mais nos centros urbanos, crescem primeiro, crescem mais rápido nos centros urbanos. E por isso o pessoal cresceu muito no Rio de Janeiro, cresceu muito em Porto Alegre, de onde eu venho, cresceu muito em São Paulo, né? Em São Paulo chegou nas últimas eleições ao segundo turno com o Guilherme Boulos, né? Ao segundo turno com o Guilherme Boulos e a Luiz Erundina, venceu as eleições em Belém do Pará, né? Teve desempenhos importantes em capitais também do Nordeste e tem mais dificuldade de entrar no interior do Mato Grosso, no interior do Tocantins, no interior do Amazonas, porque naturalmente, não é que não hajam conflitos nesses lugares, mas naturalmente é característica dos movimentos de esquerda terem maior presença no espaço urbano, junto às classes trabalhadoras organizadas, os sindicatos, as entidades estudantis. Então é um processo que a gente está vivendo. Mas crescemos muito nos últimos anos. A gente dobrou nossa bancada de deputados federais em 2018, de 5 deputados para 10. Pode parecer pouco, mas com 10 deputados a gente faz um barulho danado na Câmara dos Deputados, né? Na última eleição para vereador, a gente dobrou o número de vereadores em todo o Brasil, basicamente concentrando os nossos mandatos nas capitais. Vocês sabem, o mandato de vereador numa capital tem uma relevância política, né? Não é um vereador mais importante do que o vereador do interior, mas acaba tendo uma repercussão maior, porque nas capitais estão os meios de comunicação, os jornais, as emissoras de TV, etc. Então, o pessoal cresceu muito e chegou ao segundo turno, como você mencionou, Robson, em São Paulo, a maior cidade da América do Sul, e chegou no segundo turno em Belém. Vencemos em Belém e fomos muito bem votados com o Guilherme Boulos aqui em São Paulo. Então, já tínhamos ido ao segundo turno no Rio de Janeiro, com o Marcelo Freixo, já tínhamos ido com o próprio Edmilson Rodrigues, lá em Belém, que agora é o prefeito de Belém, mas já tinha ido ao segundo turno 2 outras vezes. Já governamos Macapá, que é a capital do estado do Amapá. Então, não é exatamente um partido que está fora do jogo. A gente tem crescido muito, né? Esse crescimento, como eu disse... E aí eu gostaria de saber, Juliano, né, qual é o jogo do PSOL para o estado de São Paulo? Em que posição deve jogar? Haverá candidatura própria? Será com Guilherme Boulos para disputar o governo de São Paulo? Não, é isso. São Paulo talvez tenha sido o estado que nós mais crescemos nos últimos anos e, claro, todo mundo reconhece, é um estado que tem 40 milhões de habitantes. Crescer em São Paulo é muito importante, porque significa crescer no Brasil também, né? E aqui se deve muito à entrada do Guilherme Boulos e do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, uma parte da militância do MTST, que se somou ao pessoal. Então, nesse movimento desse movimento social, parte dele se agregar ao pessoal, o que aconteceu é que o nosso partido se tornou mais popular, é um partido ainda muito presente nos setores médios, na juventude universitária, nos intelectuais, nos servidores públicos. Então, a entrada desses companheiros e companheiras ajuda o pessoal nesse esforço do partido ser mais popular. Ele já vinha se transformando, mas esse processo acelera essa transformação e o resultado está aí. Nós elegemos uma bancada muito significativa para a Câmara de Vereadores, para a Câmara Federal e também para a Assembleia Legislativa nas eleições de 2018 e 2020. O Guilherme Boulos foi para o segundo turno. Mas aí o projeto do PSOL
Juliano, em 2022, né? É um projeto de Guilherme Boulos é apresentar a candidatura pré-candidato. própria, é O Guilherme pré-candidato. Boulos é pré-candidato a governador, colocou seu nome. Nós queremos construir em São Paulo como construímos no nível nacional. Estamos buscando construir em nível nacional uma frente das esquerdas. Nós queremos que o Guilherme Boulos seja o candidato da esquerda em São Paulo, porque entendemos que ele é o nome que pode unir a esquerda mais facilmente e pode representar uma renovação, uma novidade da esquerda na eleição. Claro que a gente respeita os demais pré-candidatos, os demais partidos, o PT, o PCdoB, a Rede, o PSB, o PDT, mas nós queremos abrir essa discussão com os partidos que fazem oposição aos tucanos aqui em São Paulo, que estão no poder há 23 anos, vão completar 24 anos no poder, para que a gente possa oferecer também uma alternativa para o povo de São Paulo. Para isso, Guilherme Boulos é pré-candidato a governador, a gente está trabalhando, né? Claro que a decisão vai ser tomada ano que vem, nas instâncias do PSOL, mas neste momento ele é pré-candidato ao governo de São Paulo. E no Rio de Janeiro, Juliano, algum projeto político? Vocês tinham uma figura do Marcelo Freixo que deixou o PSOL e foi para o PSB. Possivelmente um candidato até, talvez, ao governo do estado do Rio de Janeiro. Vocês deverão apoiar essa candidatura mesmo tendo ele saído do PSOL ou vocês poderão ter candidatura própria no Rio? As duas possibilidades estão postas, Robson. Claro que perder uma liderança do tamanho do Marcelo Freixo, uma das maiores lideranças do PSOL, exige um certo tempo para poder analisar o cenário, para poder, digamos, contabilizar os prejuízos, porque, evidentemente, perder uma liderança desse tamanho impacta o projeto partidário no Rio de Janeiro, que é o estado onde o PSOL cresceu mais rápido. Nos seus primeiros anos de vida, já elegeu deputado federal, deputado estadual, já chegou ao segundo turno em eleição municipal. Então, é um estado muito importante para nós, vai ser feita essa discussão. Eu suponho que os companheiros do Rio de Janeiro, companheiros e companheiras, vão levar essa discussão ao longo desse ano e devem tomar uma definição no ano que vem. Mas são as duas possibilidades que estão colocadas. Ou o pessoal vai ter candidatura própria, ou vai discutir a composição de uma frente com o Marcelo Freixo ou com outro nome que se apresente entre os partidos de oposição à velha direita lá no Rio de Janeiro. Em Minas Gerais? Minas foi outro estado onde o pessoal cresceu bastante, né? Mas é um crescimento muito desigual, porque ele está muito concentrado em algumas cidades grandes. É o caso de Belo Horizonte, Juiz de Fora, não são Uberlândia, não é um crescimento muito uniforme, né? Muito bem distribuído, muito uniforme, exatamente. É um estado muito grande, tem mais de 800 municípios, então é muito difícil você sustentar um projeto eleitoralmente competitivo num estado tão grande, tendo um crescimento muito concentrado em algumas cidades. Os companheiros e companheiras vão discutir, nós não descartamos a possibilidade de ter uma aliança mais ampla, mas também há a possibilidade de candidatura própria. Em geral, Robson, nós estamos trabalhando em todos os cenários. Ou o pessoal vai ter candidatura, ou o pessoal vai trabalhar para construir uma frente das esquerdas. Esse é o nosso projeto, tanto no nível nacional quanto nos estados. Algum destaque especial para algum estado do Nordeste nas eleições de 2022, em termos de prioridade do PSOL? Olha, essa discussão vai ser feita ainda, mas eu acho que seria importante ressaltar o crescimento que o partido teve, especialmente em 3 estados que acho que são muito importantes na região. O crescimento que o pessoal teve em Pernambuco, né, teve um desempenho eleitoral muito importante, sendo vice da Marília Reis, lá do PT, mas também ampliando sua bancada na Câmara de Vereadores. Nesse momento, o pessoal tem vereador na capital, tem vereador no interior, tem deputado estadual. Nós estamos conversando com o deputado Túlio Gadelha, do PDT também, esperamos que ele se decida pela filiação ao PSOL. Então, nesse estado, nós teríamos vereadores, deputados estaduais, deputados federais, um estado onde o partido está crescendo muito rápido e de forma muito consistente. Na Bahia também, que é um estado importantíssimo do Nordeste, o pessoal também, hoje com vereadores na capital e no interior, deputado estadual, também a perspectiva de eleger deputados federais. E o Ceará, onde o pessoal também voltou a ter uma representação importante na Câmara de Vereadores, e também tem uma presença forte na Assembleia Legislativa, para não citar outros estados importantes, como Rio Grande do Norte, mesmo em Alagoas, Sergipe, onde o pessoal tem vereadores na capital, mas ainda não conseguiu dar esse salto para ter uma presença, seja na Assembleia Legislativa, seja na Câmara Federal. Mas são estados que vão ser importantíssimos para o pessoal crescer na próxima eleição, atingir a cláusula de barreira e ampliar sua bancada na Câmara Federal. Na região norte, presidente? O pessoal é muito forte no norte, sempre foi, desde as suas origens. Nossa primeira capital governada foi na região norte, Macapá. Nosso primeiro senador foi eleito, né, foi o Randolfo Rodrigues, do Amapá, né?
No Pará, nós já tivemos senadores também, mas em circunstâncias um pouco diferentes. O senador José Neri, que era suplente, acabou assumindo quando a Ana Júlia Carepa foi eleita governadora. Depois a Marinor Brito, terceira colocada, que acabou assumindo quando o Jader Barbalho ficou inelegível pela ficha limpa. Então, nós já tivemos no Pará 2 senadores, deputados federais, deputados estaduais, e hoje governamos a capital do estado, Belém do Pará. Eu destacaria esses 2 estados, são estados onde o pessoal pode também eleger deputados federais, estaduais, onde nós já temos deputados estaduais, né, ampliar sua presença. São 2 estados muito fortes. E outros que há crescimento notável, o caso do Acre e do Amazonas, onde o partido tem crescido muito também. No centro-oeste do Brasil? Curiosamente, a região onde, naturalmente, isso não é uma característica do PSOL, a esquerda tem mais dificuldade de se implantar, né? Foi assim nas origens do PT, foi assim, por exemplo, com o trabalhismo, que foi uma corrente muito importante da esquerda brasileira, que tinha muita presença no Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e teve muita dificuldade. Então, é uma região, realmente, onde a esquerda tradicionalmente tem dificuldades. O pessoal está presente em todos esses estados, está presente em Tocantins, Goiás, DF, Mato Grosso do Sul. A presença do partido é muito sólida em todos esses lugares. Nós temos prefeitos em alguns desses estados, né? Temos deputados estaduais, no caso do Distrito Federal, por exemplo, o companheiro Fábio Félix, que é o nosso deputado lá, mas é onde a gente tem tido mais dificuldades, né? E é também uma região tradicionalmente mais conservadora, né? Não acredito que isso seja uma característica cultural, uma coisa que não se possa mudar, mas tem a ver com as próprias condições econômicas, sociais de cada uma dessas regiões, né? Mas há também uma perspectiva de fortalecimento, a gente tem acompanhado de perto o trabalho nessas regiões. E finalizando, né, esse panorama em todo o Brasil, o que é que você poderia destacar na região sul do Brasil? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, algum projeto específico? O estado onde o pessoal mais forte sempre foi, desde a sua origem, é o Rio Grande do Sul, né? Eu sou do Rio Grande do Sul, nós temos uma deputada federal, a companheira Fernanda Melchiona, temos deputados estaduais, temos vereadores na capital, vereadores no interior. Então, é seguramente o lugar onde o pessoal é mais forte desde a sua origem, desde o seu nascimento. Em Santa Catarina, o pessoal tem crescido muito também. Ele quase chegou ao segundo turno das eleições em Florianópolis, especialmente na costa, especialmente na região do litoral. O pessoal tem muita força em Florianópolis, tem a maior bancada da Câmara de Vereadores em Florianópolis, né? Apesar de ser um estado que teve um desempenho do Jair Bolsonaro muito positivo nas eleições, ele fez 77%, positivo para ele, né? Negativo para o Brasil, mas ele fez 77%, foi o estado onde ele fez mais votos proporcionalmente. E ainda assim há um processo muito interessante de crescimento do pessoal, de renovação. O Paraná é um pouco mais inicial esse processo, o pessoal ainda não tem vereadores na capital, tem um mandato de vereador em Ponta Grossa, que é uma cidade importante também do estado, mas ainda não elegeu vereadores na capital, nem deputados. Então, mas é uma região também onde o pessoal está muito bem, muito forte, especialmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, a expectativa de haver mandatos de deputados federal, manutenção do mandato que nós temos no Rio Grande do Sul e ampliação a partir de Santa Catarina também. Dado esse panorama pelos estados, Juliano Medeiros, presidente do PSOL, presidente nacional do PSOL, o projeto político nacional do PSOL, né, quando a gente pensa em candidatura a presidente, o PSOL deverá ter candidato a presidente ou a tendência é compor, por exemplo, com o ex-presidente Lula, fazendo uma frente com outros partidos para lutar contra quem hoje está no poder? Bom, nós vamos fazer esse debate agora no nosso processo congressual. O pessoal, no final do mês de julho, inicia o processo de eleição da sua nova direção. Então, tem um processo aí nosso interno também, que a gente teve que postergar por conta da pandemia. Deveria ter sido em março do ano passado, então nós já estamos mais de um ano, quase um ano e meio, com as nossas direções municipais, estaduais e a direção nacional, inclusive o meu mandato, prorrogado de forma consensual, né? O Diretório Nacional prorrogou todos os mandatos para que se pudesse fazer um processo mais participativo possível. Então, nós vamos iniciar no mês de julho, mês de agosto, as votações nos municípios para a eleição das direções municipais, depois a direção estadual, depois a direção nacional. Então, todo esse debate sobre a tática eleitoral vai ficar para a próxima gestão, né? Seja como for, eu posso adiantar aqui. Qual seria a tendência hoje, né? Não, hoje o pessoal está basicamente discutindo 2 hipóteses, que é a hipótese que nós preferimos, isso já está aprovado pelo nosso Diretório Nacional, vamos ver se o Congresso vai
mudar. chancelar essa posição ou se vai alterá-lo. O Congresso Nacional do PSOL é a instância soberana do nosso partido, que vai acontecer em setembro, no final de setembro. Vamos ver qual vai ser a posição do Congresso, mas, por hora, a orientação do nosso Diretório Nacional é trabalhar pela unidade, ou seja, tentar construir as bases políticas, programáticas, para que a esquerda encontre algum tipo de solução para a divisão que está colocada. Tem uma divisão nas esquerdas. Né? O PT tem a pré-candidatura do ex-presidente Lula, o PDT trabalha com o nome do Ciro Gomes, a Rede, não sei se vai trabalhar com o nome da Marina, o PSB não lançou nome, o PCdoB, o PSOL também não lançou, mas estão analisando o cenário. Então, para a gente seria importante construir as bases, as condições para ter algum tipo de unidade. Não sabemos se isso vai acontecer. Não sabemos se nós vamos conseguir ter uma base programática, política comum para enfrentar a eleição do ano que vem. Se isso não acontecer, o pessoal vai ter candidatura própria. Não há hipótese do pessoal abdicar da sua importância hoje no cenário político. Mas a nossa prioridade é tentar construir a unidade. E veja, Robson, quem está nos assistindo, não tem a ver com uma visão romântica da unidade, porque, veja, nós temos diferenças com os demais partidos da esquerda, os demais partidos de esquerda certamente têm críticas em relação ao PSOL e vice-versa, então isso é normal. E até de setores da direita também, né? Porque nesse cesto aí, né, de se tentar formar uma frente contra o presidente Bolsonaro, você tem figuras como o Rodrigo Maia, você tem setores do próprio PSDB, né, que também estão se colocando nesse contexto, até declarações do próprio ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também nesse mesmo sentido, né, entre tantos outros que têm se posicionado ou tentado se reposicionar, né, para fazer essa frente, né? Mas eu acho que seu comentário é uma oportunidade que a gente tem também de separar um pouco as coisas. De um lado, tem a luta contra o governo. Na luta contra o governo, todos são bem-vindos. O Rodrigo Maia, o Kassab, o Eduardo Paes, o Fernando Henrique Cardoso, o pessoal que se deslocou, né, que estava com o Bolsonaro e rompeu, a Joyce Hasselmann, o Alexandre Frota, o Kim Kataguiri. Para lutar contra o governo, todos são bem-vindos. Outra coisa é a frente eleitoral. Do ponto de vista eleitoral, nós do PSOL acreditamos que não é coerente com quem quer mudar o Brasil, reconstruir esse país, se juntar com quem foi responsável pela crise que nós estamos vivendo. E essa é uma diferença que existe entre nós e outros partidos de oposição. O pessoal não acha... E outros partidos de esquerda, inclusive, porque alguns partidos, já mesmo de esquerda, defendem que todos esses estejam no mesmo bloco, né? Exato. Mas num bloco de oposição ao governo, tudo bem, para nós não tem problema nenhum. Mas numa frente eleitoral mesmo. Não. Num bloco eleitoral, não. O que eu escuto em entrevistas que eu faço é que também na área eleitoral, só que depois, na hora de governar, todo mundo se separa de novo e volta aquela confusão no Congresso. É impossível, né? Porque imagina se você vai fazer uma aliança com o PSDB, por exemplo, e o PSDB não vai querer compor o seu governo. Isso é uma coisa completamente sem pé nem cabeça. Então, para nós do PSOL, porque é preciso ler o que aconteceu, né, Robson? O Brasil vive uma crise muito profunda, como nós já comentamos aqui. E essa crise ela não é um fenômeno da natureza. Foram indivíduos, foram agentes políticos que produziram essa crise. Então, não dá para se juntar com quem foi responsável pela crise. Eu não posso me juntar com o Rodrigo. Assim como na ditadura, muitos que apoiaram depois se arrependeram e até se tornaram, de certo modo, entre aspas, vítima daquilo que ajudaram a construir, né? Isso pode acontecer, eu não descarto que as pessoas possam mudar de posição e tem que ter generosidade para que as pessoas que mudem de posição possam estar conosco. Mas o que nos unifica contra o Bolsonaro não nos unifica para construir o Brasil. Vamos pegar um exemplo, o Rodrigo Maia, que foi um dos artífices e dos responsáveis por aprovar o teto de gastos, que impede que o Estado amplie investimentos em saúde e educação. Ele é parceiro para reconstruir o Brasil? Se ele continuar defendendo o teto de gastos, claro que não. Uma menor condição de achar que você pode revogar o teto de gastos, mudar o sistema de previdência, enfrentar os problemas sociais que nós temos no Brasil, governando com aqueles que acham que o Estado tem que ser o menor possível. Não faz nenhum sentido isso. Então, para nós, do pessoal, a prioridade é construir uma aliança programática, ou seja, juntar aqueles que têm um programa, ou seja, uma plataforma de propostas comuns. A mesma visão, o mesmo pensamento, né? A mesma visão, porque, veja, eu posso estar com o Rodrigo Maia contra o Bolsonaro, não tem nenhum problema para o pessoal. Agora, na hora de reconstruir o Brasil, nós vamos ter diferenças, porque o Rodrigo Maia apoia a agenda econômica do Bolsonaro, e nós não. E essa crise, Robson, ela se resolve não é por discursos bonitos, ou bem-intencionados, ou notas de repúdio. Essa crise se resolve pelo orçamento do Estado. Nós temos que colocar o povo dentro do orçamento, nós temos que colocar o Estado brasileiro a serviço das maiorias e não o contrário. É a agenda que resolve, né?
Exatamente. Então, assim, Agenda é a de agenda, é o prioridades. programa que resolve. Exatamente. Então, nós temos generosidade para acolher quem quiser estar na agenda. Agora, eu duvido que o PSDB, o MBL, a Joyce Hasselmann ou o Rodrigo Maia tenham concordância com essa agenda. Eu acho bastante improvável. Eles teriam que mudar muito da água para o vinho, como se diz, para poder caber nesse projeto. Agora, tem companheiros que acham que sim, que não precisa ter uma agenda tão de tanto enfrentamento assim, pode ser uma agenda mais mediada. Vamos ver. A história vai dizer que está certo lá na frente. Vamos ver quais as definições vão ser tomadas no pessoal. Sem dúvida. E para a gente finalizar, eu gostaria de conhecer um pouco mais sobre o que é que o seu partido, o PSOL, que você preside nacionalmente, pensa em termos de desenvolvimento para o Brasil, né? Qual é o caminho do desenvolvimento para o Brasil na visão do PSOL? Bom, eu falei um pouco sobre isso já agora na questão anterior, né? Para a gente é preciso primeiro recolocar o Estado brasileiro, ou seja, as instituições do Estado, o governo, no centro do projeto de desenvolvimento. Não dá para achar, Robson, como alguns economistas e agentes públicos também tentaram construir nos últimos anos, que o governo atrapalha o desenvolvimento e que o mercado, os empresários sozinhos vão decidir o que fazer. Eu sempre conto uma história. O Quando governo, na começou a crise verdade, é econômica, o indutor do desenvolvimento, né? O Estado. Né? E na hora que há desespero por parte do mercado, quem segura a mão invisível do Deus mercado é o Estado, que socorre todo mundo. Né? exatamente. No auge da crise de 2008, quando quebraram os bancos, o Lehman Brothers, quase quebrou o Goldman Sachs e outros, quem tirou do cofre para salvar o mercado foi o Estado, né? Só nos Estados Unidos, o Barack Obama era o presidente, foram 700 bilhões de dólares na primeira tacada. E depois outros tantos bilhões, passou de 3 trilhões de dólares os recursos que foram desembolsados pelo Estado para poder salvar o mercado, né? Claro, não o mercado não são só os capitalistas, né, os donos das empresas, são também os trabalhadores, ou seja, se o mercado quebra, todo mundo quebra junto. Agora, por outro lado, não dá para pensar que esse mercado, que tem como objetivo a produção de lucros crescentes, tem o mesmo objetivo do Estado. O Estado não quer lucro, o Estado quer emprego, deveria querer, pelo menos, né, emprego, desenvolvimento econômico e tal. Então, para o pessoal, primeira coisa, tem que colocar o Estado como o agente planejador do desenvolvimento. O desenvolvimento não pode ser pensado apenas com estímulos. Eu sempre conto uma história. Quando a crise econômica chegou mais forte no Brasil, 2014, se não me engano, 2015, a então presidente Dilma Rousseff deu um pacote de isenções fiscais. Era algo na casa, acho que de 40, 50 bilhões de reais de isenções fiscais. Para quê? Para que os empresários que diziam que estavam com a corda no pescoço parassem de pagar imposto e pegassem aquele dinheiro que ia para os impostos e usassem no investimento, investissem nos seus negócios para gerar emprego. O que fizeram esses empresários? Pegaram esse dinheiro que sobrou e foram enviar para suas matrizes no exterior. A Embraer, uma semana depois de receber, por exemplo, as isenções fiscais do governo, demitiu 5 mil trabalhadores, enxugou a folha. Então, não dá para achar que o mercado vai ser um agente que sozinho vai induzir o desenvolvimento. Então, primeira coisa, colocar o Estado como agente planejador. Segunda coisa, mudar a estrutura do Estado. Porque o Estado, como ele está hoje, Robson, ele não tem as condições de fazer o que nós estamos defendendo. Então, precisa mudar. O problema fiscal do Estado, a coisa que o Estado arrecada, gasta mal, isso precisa ser enfrentado. O problema do Estado brasileiro não é que ele gasta muito e arrecada pouco. É o contrário. Ele arrecada mal, porque arrecada dos pobres, arrecada do consumo, arrecada da classe média, não arrecada sobre lucros e dividendos, não arrecada dos bilionários. E, claro, na hora de abrir a torneira, de sair a água vai vir com pouca pressão, se você não consegue, né, alimentar essa vazão. Então, nós queremos mudar isso. O problema fiscal do Brasil não está na despesa. O problema fiscal do Brasil está na receita. O Estado precisa ser melhor e mais financiado, mas melhor financiado acima de tudo. Os pobres têm que pagar menos imposto, a classe média tem que pagar menos imposto, os caloteiros do INSS têm que pagar os 400 bilhões que devem, as isenções fiscais têm que ser revistas, a reforma tributária tem que ser feita para poder ter uma racionalização melhor. Os lucros e dividendos. Hoje, um advogado não um advogado comum, mas esses super advogados que têm bancas que são milionárias, eles não pagam um centavo, porque eles distribuem dividendos para si próprios e não Até pagam um os centavo de donos, imposto. até as poucas famílias que são proprietárias dos principais bancos brasileiros, na hora que realizam, né, os seus lucros e se apropriam dos seus dividendos, eles não pagam R$ 1 de imposto. Nada, Isso é um nada, absurdo, nada. né?
E na prática você vê aquele que ganha mais paga menos imposto. Então, a pirâmide está invertida, né? É um absurdo. O próprio imposto de renda, por exemplo. O jogador de futebol, vamos pegar um exemplo popular. Lhe interrompendo mais uma vez, até nos Estados Unidos, um país que é o império do capitalismo, né, se observa que existe a taxação, né, a cobrança de impostos sobre lucros e dividendos, né? Claro. É o básico, todo mundo faz isso, né? O mundo inteiro faz isso. E imposto de renda, né? Que a pessoa, o professor que ganha 5, 6 mil reais, né, o professor da escola pública, no fim de carreira, está ganhando 5, 6 mil reais, ele paga os mesmos 27,5% de imposto de renda do que o mega empresário ou do que o jogador de futebol que ganha 1 milhão por mês. Então, assim, não faz o menor sentido. Então, estou falando essas coisas porque poderia falar que a nossa prioridade é investir em educação e saúde. Claro que é, mas antes de falar isso, nós temos que entender que o problema hoje da crise política, da crise econômica que nós vivemos é orçamentário. Nós vamos enfrentar o problema fiscal brasileiro cobrando mais de quem tem mais, cobrando menos de quem tem menos, incluindo o povo no orçamento. O nosso orçamento tem que ter como prioridade garantir a universalização do ensino público, seja ele o ensino básico, o ensino superior, garantir um serviço público de saúde de qualidade. Nós estamos vendo a diferença que faz ter um sistema único de saúde, né? As pessoas saindo do hospital nos Estados Unidos com 200 mil, 500 mil dólares de dívida, porque ficaram 30 dias internados no UTI. Aqui o sujeito sai, né, quando consegue sobreviver a essa tragédia que é a Covid, sem um centavo de dívida com o Estado, porque o Estado pensou um sistema de saúde muito mais eficiente. Então, para ter saúde, para ter educação, para ter mais emprego, precisa ter uma agenda de planejamento estatal. Nesse momento é o que nós estamos defendendo. Agora, para terminar, para que não digam que a gente está simplesmente aderindo a uma agenda keynesiana, né, o Estado gerando a indução da economia e simplesmente vai ter resistência. Vai ter gente que não vai aceitar isso. A elite brasileira é uma elite que não está disposta a perder privilégios. Então, essa é a nossa diferença de uma agenda keynesiana comum. Nós queremos, nesse momento também, enfrentar politicamente os privilégios, ou seja, mobilizar a sociedade brasileira para dizer os bilionários, não os milionários, os bilionários têm que ajudar a pagar a conta dessa crise, porque eles ajudaram a criá-la. Então, portanto, são responsáveis por enfrentá-la também. Então, nós somos uma esquerda que não tem problema nenhum de botar o dedo na ferida, de dizer quem são os responsáveis pela crise, de enfrentá-los, né, de tentar tirar os seus privilégios para poder ter um país mais justo, mais democrático e menos desigual. Um pouco do nosso projeto, em poucos minutos é o que dá para falar. Muito bem. E, por último, o Juliano Medeiros, presidente nacional do PSOL, deverá disputar algum cargo eletivo no próximo ano? Não está nos meus planos. As tarefas na direção do PSOL elas já têm me consumido bastante. É uma enorme responsabilidade presidir um partido que está crescendo como o PSOL, e acho que, nesse momento, dividir isso com outras atribuições eleitorais seria ruim para o PSOL e traria um inconveniente para o nosso partido que eu não quero promover. Então, estou tranquilo. Sou candidato à reeleição no nosso Congresso, vamos ver o que a militância vai decidir, e, se tudo der certo, continuo nessa função mais um tempo. Muito bem. Eu agradeço a participação do Juliano Medeiros, presidente nacional do PSOL do nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Obrigado, Robson. Um abraço para você e para todos que nos assistem. Um grande abraço.